Boa noite, pessoal. Tudo bem? Segundo dia do nosso programa 15 minutos de qualidade. Hoje entraremos pela segunda ferramenta. Se vocês estão acompanhando, já houve a primeira ferramenta na segunda passada, que foi o brainstorming. E hoje nós falaremos desses 15 minutos sobre o diagrama de Ishikawa. Conforme eu conversei com vocês, esse programa tem início, foi a segunda-feira passada, mas não tem prazo de término. A Evita Consultoria vai levar esse programa por um bom tempo. A gente vai estar falando toda segunda-feira sobre algum tópico relacionado à gestão da qualidade, gestão da produção, estatística aplicada e logística. Esse primeiro módulo, nós estamos conversando sobre as 15 ferramentas da qualidade. Normalmente no mercado o pessoal fala das 7 ferramentas, mas nós iniciamos e entendemos que podemos encaixar mais algumas ferramentas, já que o objetivo desse trabalho é facilitar o acesso de vocês aos cursos do Lean Six Sigma. Então, hoje nós falaremos um pouquinho sobre o diagrama de Ishikawa. Tudo bem? Vamos lá? Então, um minutinho. Agora sim, vamos lá, pessoal. Aqui está o nosso slide de hoje. Esse slide vai estar sempre aí, em todas as ferramentas, né, falando sobre as 15 ferramentas da qualidade, que é o nosso programa, que é o nosso módulo, né, esse primeiro módulo. Assim que terminar essas 15 ferramentas, nós entraremos por outro tópico, né, voltado à gestão da qualidade, gestão da produção, estatística aplicada, ou então logística. Tudo bem? Bom, falando logo direto, o diagrama de Ishikawa é um diagrama que é utilizado normalmente nas técnicas de solução de problema e ele vem em seguida ao brainstorm. Não sei se vocês lembram da aula passada, na segunda-feira, nós falamos sobre o brainstorming, né? A importância desse brainstorming. É uma ferramenta simples, mas é uma ferramenta que ela é requerida por algumas ferramentas complexas, tá certo? Para você trabalhar com o diagrama de Ishikawa, você vai precisar primeiro levantar quais são as causas que provocam um determinado problema, né? Quais são as entradas de um processo. Se vocês observarem o diagrama de Ishikawa, para quem já viu o formato dele, ele tem aqui do lado esquerdo as causas, né, que provocam, que pode provocar um determinado problema. E aqui nós temos na cabeça, aqui na ponta aqui, o problema, que na verdade não é o problema, na verdade é o efeito dessas causas, né, do que aconteceu aqui, que pode provocar um efeito aqui na saída. Relacionando esse diagrama, pessoal, com um processo é um conjunto de entradas que geram resultado, né? Às vezes resultados desejados, às vezes resultados indesejados. Então, se você pensar aqui em um processo, nós temos aqui, né, como se fosse as entradas de um processo, né? O X, para quem já trabalha com Lean Six Sigma, é como se fosse o X, ok? E aqui eu tenho o resultado desse processo, ok? Que é o Y, ou a saída. Então, se você relacionar o diagrama de Ishikawa com um processo, você tem as entradas e você tem as saídas. Nesse caso aqui, nossa saída é uma situação indesejada, já que estamos falando de técnicas de solução de problemas. Ok? Mas para você desenvolver um Ishikawa, é necessário que você tenha já feito um brainstorm. Tudo bem? O diagrama de Ishikawa, pessoal, foi criado por Kaoru Ishikawa. Então, esse japonês aqui, de 1915 a 1989, né, o ano de nascimento dele. Ele aí sobreviveu, ficou vivo aí aos 74 anos. O pessoal vivia pouco naquela época, né? Então, o Ishikawa, ele criou esse diagrama, é um diagrama que hoje é muito utilizado pelas organizações,
principalmente quem trabalha na área de qualidade, né, em técnicas de solução de problema, que é o nosso caso. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que ter um brainstorming, ok? Foi a aula passada. Para depois do brainstorming, eu entrar no Ishikawa. Essa é a sequência lógica para quem trabalha com técnica de solução de problema. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, o Ishikawa, ele é formado, ele tem um formato de um peixe. Por isso também o pessoal costuma chamar ele de diagrama espinha de peixe. É como se eu tivesse aqui, nas causas aqui, as espinhas, né, desse peixe, e aqui eu tenho na cabeça do peixe aqui o meu efeito. Né? Os livros produzidos no mercado geralmente colocam aqui problema, mas eu gosto muito de colocar aqui efeito. Né? Porque o problema eu não sei ainda qual é o problema, ainda vou fazer uma investigação. Eu costumo chamar sempre de efeito aqui, mas coloquei problema porque os materiais, normalmente, eles rotulam como o problema, aqui na cabeça do peixe. Então, eu tenho aqui as espinhas, que são as causas. Né? E, normalmente, quais são as causas dentro de uma organização que pode provocar algum problema, alguma situação indesejada? Normalmente, principalmente quem trabalha na indústria, um método de trabalho é uma causa que pode provocar um efeito indesejado. Uma máquina pode provocar um efeito indesejado. O meio ambiente pode provocar. O material, né, o material que você está trabalhando, pode provocar um efeito indesejado, né, a sua matéria-prima. Alguma medida, né, situações de medições, pode provocar um problema. Né, ou a própria mão de obra, né, o operador, o coordenador, qualquer pessoa, recursos humanos, pode provocar uma situação também indesejada. Então, eu tenho aqui 6 causas. Essas setazinhas vermelhas aqui que eu coloquei para vocês, na verdade, está sinalizando que essas 2 causas, elas são novas. O diagrama, na verdade, começou com 4 causas, que era método, máquina, mão de obra e matéria-prima. Depois, o pessoal percebeu que estava realmente faltando algo, né, que facilitasse a utilização da ferramenta e inseriu aí o meio ambiente e situações de medições. Bem compreensível e lógico para quem trabalha com técnicas de solução de problema. Ok? Então, aqui eu tenho as espinhas. Eu chamo aqui, essa espinha aqui do peixe central, eu chamo de espinha dorsal. Ok? Aqui eu tenho a espinha primária. A espinha secundária, essa vermelha, e essa verde que eu coloquei aqui é a espinha terciária. Na verdade, essas espinhas, pessoal, elas estão aí para serem colocadas o que você fez no brainstorming. Então, depois do brainstorming, você vem com as causas, sugestões, né? Que o brainstorming são sugestões. As sugestões que pode ter provocado uma situação indesejada, você vem aqui com o brainstorming e você vai colocando aqui nessas espinhas, claro, dependendo da causa maior aqui, ok? Então, se você tem uma situação que você citou aqui no brainstorming, que essa situação tem a ver com máquinas, você vai colocar aqui em máquina essa sugestão que você lançou aqui no brainstorming, ok? Logo em seguida, tem um exemplo que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui o criador do diagrama espinha de peixe, do diagrama de Ishikawa, né, que é o próprio Ishikawa. Nasceu em 1915 e faleceu em 1989, ok? E aqui eu tenho o diagrama, a estrutura do diagrama criado por ele, ok? Vamos lá. Aqui um exemplo de aplicação para vocês entenderem como é que funciona um diagrama de Ishikawa. Então, eu tenho aqui, como falei para vocês, a situação indesejada que eu estou analisando, ok? Essa situação indesejada, nesse caso aqui, são despesas familiares. Então, eu tenho uma despesa na minha casa, eu estou com problema de despesa, a despesa está alta. E aí eu venho aqui, coloco despesa familiar, que é a minha situação indesejada, tá certo? Como eu tenho aqui as causas, aqui, ó, vocês podem perceber que as causas estão diferentes do que foi nós comentando lá atrás, máquina, mão de obra. Essas causas, elas podem ser alteradas, a depender da situação que você está analisando. Você pode alterar essas causas aqui. Então, nesse caso de despesa familiar, a equipe que se reuniu para fazer esse Ishikawa preferiu colocar aqui educação, alimentação, saúde, outras, transporte, moradia. São causas fundamentais que podem provocar essa situação aqui, ó, da influência na despesa familiar.
E aí, o que é que fizemos? Reuniu-se a equipe, e essa equipe, primeiro, criou o brainstorming. Então, primeiro, o brainstorming. Como é que é feito esse brainstorming? Quais são as causas possíveis que têm influência, que pode provocar aumento nas despesas familiares? Então, foi criado esse brainstorming, e esse brainstorming teve uma lista de sugestões, e essas sugestões estão exatamente aqui colocadas nas espinhas, né, do Ishikawa, né, nessas espinhas, das espinhas primárias, secundárias e terciárias. Se vocês observarem, nós temos aqui, por exemplo, educação. Então, lá no brainstorming, em educação, o pessoal sinalizou que situações de educação que pode provocar despesa, elevação da despesa familiar, nós tínhamos faculdade, ônibus escolar, colégio. Então, são 3 situações que pode sim provocar elevação da despesa familiar, tá certo? Em alimentação, açougue, supermercado, a feira. Então, nessa causa maior alimentação, tem aqui as subcausas, né, que foi citadas no brainstorm, que podem provocar despesa familiar. Saúde. Então, na saúde, nós temos aqui dentista, pode provocar elevação da despesa, médico, farmácia. Então, nessa área da saúde, no brainstorm foram sinalizadas essas causas em relação à saúde. Em relação à moradia, nós temos aqui gás, luz, telefone, são situações que podem provocar elevação da despesa familiar. Transporte, né? Tem ônibus, carro, é isso? Então, essas duas podem provocar despesa familiar. E teve outras despesas, né? Outras irrelevantes, mas que o pessoal preferiu citar aqui. Imposto de renda, vestuário, né? Hobby. Importante, eu falei para vocês lá atrás, que nós temos as espinhas primárias, as espinhas secundárias, e falei da espinha terciária, que são essas espinhas menores aqui. Se vocês observarem aqui no transporte, é onde tem espinha terciária. Então, aqui em transporte, quais são as causas dentro de transporte que pode provocar a elevação da despesa? Então, eu tenho aqui gasolina, ou desculpa, eu tenho um carro, né, o carro, e ônibus. São 2 situações de transporte que pode provocar despesa familiar. Só que em carro, o pessoal também achou a espinha terciária aqui. Dentro de carro, eu tenho aqui a gasolina e a manutenção. Então, a gasolina e a manutenção do carro, em transporte, né, pode provocar a elevação da despesa familiar. Importante que vocês tenham consciência de que o diagrama de Ishikawa, ele não vai te dizer, a princípio, qual é a causa, qual é realmente a causa que provoca essa elevação da despesa familiar, né? Nós, normalmente, quando estamos diante de um problema, procuramos identificar a causa raiz, a causa fundamental. Qual dessas aqui realmente é que mais provoca a elevação da despesa familiar? Então, a busca dessa causa, no final da solução do problema, a gente faz um plano de ação e propõe um tratamento dessa causa para que ela não volte a ocorrer, e aí resolver o problema da despesa familiar, tá certo? Mas, por enquanto, nós estamos apenas indo, né, no conhecimento das ferramentas, e vocês têm que observar essa sequência. Ou seja, estou lidando com a situação de solução de problema, eu tenho uma sequência lógica das ferramentas. Então, essa aqui é a segunda ferramenta, né, quando eu estou identificando um problema, tentando identificar um problema, essa é a segunda ferramenta. A primeira foi o brainstorming, e essa segunda aqui, ela apenas está me sinalizando as possíveis causas, né, que podem provocar um problema. Essa é a função do diagrama de Ishikawa. Ele não vai lhe sinalizar qual é a causa mais provável. Aí já vamos ter a terceira ferramenta, na semana que vem, na segunda-feira, às 22 horas, vamos estar falando da terceira ferramenta, aquela que te diz, né, qual é a causa mais provável que pode estar provocando isso aqui, a despesa familiar. Tudo bem? Então, esse diagrama normalmente fica exposto nas empresas, onde as pessoas podem sugerir outras causas, né? Pode estar observando o que a equipe fez e pode sugerir outras causas. Tá certo? Avançando aqui. Esse diagrama de Ishikawa que eu estou mostrando para vocês foi um diagrama que foi construído nesse programa aqui, é um programa chamado Minitab.
O Minitab, ele é um programa estatístico, né, programa de gestão da qualidade, utilizado no Lean Six Sigma. Aqui na Evita Consultoria, nós damos treinamento de White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, sempre usando essa ferramenta, esse programa, chamado Minitab. Ok? Hoje está na versão 19, tem a versão 19, ele começou na versão 14, tá? Vem evoluindo. E esse Ishikawa que vocês estão vendo aqui, né, em relação àquela situação que nós vimos lá atrás, da elevação da despesa familiar, também foi criado com base naquelas causas lá que foram estipuladas. Então, esse Ishikawa foi criado dentro desse programa chamado Minitab. Então, o Minitab é um programa estatístico, eu diria um programa assim, para quem trabalha com Lean Six Sigma, quem trabalha com técnica de solução de problemas, quem trabalha com projeto de melhoria nas empresas, é um programa fantástico. E nós vamos estar, durante esses encontros, falando um pouco dessa ferramenta, okay? desse programa. À medida que as ferramentas estiverem, como serem apresentadas através do Minitab, eu vou estar mostrando para vocês. Então, aqui foi uma ferramenta criada. Essa parte aqui, pessoal, das questões, das perguntas, né, quais são suas dúvidas em relação ao Ishikawa, a gente não abre nesse momento, né, até porque nós estamos falando de 15 minutos, 20 no máximo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida sobre o Ishikawa ou sobre o Brainstorm, que foi na aula passada, vocês podem entrar aqui no nosso site, www.evita.com.br, né, e lá, abrindo o site, você vai em contatos. Então, você vai lá em contatos aqui, ó, clica aqui e lá você sinaliza qual é a sua dúvida. Então, lá ele vai pedir que você colocar seu nome, seu e-mail e citar qual é a sua dúvida. Todas as dúvidas de qualquer pessoa que vê esse vídeo, a gente vai estar respondendo, desde que você entre no site e lá em contato você sinalize essa dúvida. Tá bom? Muito obrigado. Segunda-feira, na próxima segunda, a gente vai estar com a terceira ferramenta. Importante que vocês não percam essa sequência, mas nós estamos trabalhando esses vídeos para estar colocando dentro do canal. Vocês podem entrar lá no YouTube e dentro do canal Casa da Qualidade, esse é o nosso canal, Casa da Qualidade. Lá no YouTube, em Casa da Qualidade, eu estou colocando esses vídeos, estamos trabalhando para colocar esses vídeos lá. E lá também tem vídeos explicando sobre esse programa e outros cursos que vocês tiverem interesse. Solicito que vocês entrem lá no YouTube, dentro de Casa da Qualidade, se inscrevam no nosso canal. Isso facilita, né, a nossa divulgação, colocar mais materiais, o pessoal ter mais acesso. Tá bom? Obrigado, pessoal, e até segunda que vem. Grande abraço a todos.